Ó venerável Santana, mulher santa e soberana, beatificada em imagem, no teu glorioso dia, transbordando de alegria, presto-te esta homenagem. Ó Santana gloriosa, doce, afável e virtuosa, abençoai Caicó. Com tua magnitude concedei força e saúde ao povo do servidor. Bom, a geografia teórico-quantitativa, ela analisa o espaço de acordo com os números. Por exemplo, ela não vai ligar para o lado social, ela vai ligar mais para o lado de dados. A geografia teórico-quantitativa trabalha com isso, com os dados. Ela é bem exata, digamos assim. E ela trabalha com o conceito de região e espaço. Só para você pegar espaço. Aí... Em que contexto é que surge? Porque vocês estão trabalhando, dizem que ela trabalha com números, com exatidão, mas tem um contexto por trás, né? O que é que levou os geógrafos a começarem a pensar baseados em representações que aspiravam a uma exatidão da realidade estudada? Por exemplo, mais para corrigir os erros da geografia tradicional, digamos assim. Também, agora tem uma coisa que assim é muito mais forte que está por trás. Tem um contexto que leva os geógrafos a saírem da academia, das universidades, para a vida pública, para empresas públicas e privadas, e aí eles começam a olhar o espaço a partir dessa ótica que vocês estão dizendo. Pela questão econômica? Também. O mecanismo, eu acho que eles tentam mais a geografia, mais pelo lado de o que eu creio, de exatidão, que ele vai querer planejar alguma coisa naquele espaço, entendeu? Não é como, não leva mais pro lado humanística, ele quer a geografia arquitetada. Planície isotrópica e matriz de representação. O que são essas palavras que são vitais para esse pensamento aí? É porque a isotrópica, ela pode hipotético dedutivo, seria? É em decorrência disso. Agora eu quero que... deixa eu fazer o seguinte para ajudar vocês. Materializem olhando para o poço na atualidade. Não pensem nem na época do mito. Hoje, como a gente encararia uma planície isotrópica a partir desse espaço onde a gente está? Pense um pouco, sejam pragmáticos. Vocês já deram a resposta na fala inicial. Eu só quero que vocês digam agora, do ponto de vista prático, como é que eu enxergo uma planície isotrópica para esses geógrafos que trabalhavam para empresas, fornecendo dados que aspiravam a uma exatidão da realidade do espaço geográfico. Uma geografia quantitativa, quando ela trabalha com números, ela quer saber como o espaço se encontra. No caso, se a gente distribuir para cá, seria uma geografia que tentaria salvar o que a gente vê como um desastre. Sim, através de que tipo de indicadores, né? Através dos indicadores que a gente colocou aqui. Aqui tem alguns indicadores. A flora, tudo. A questão do acho que do aspecto do ambiente. Certo, mas flora, o que da flora que vocês querem saber? Como é que vocês dariam uma orientação para esse indicador? Sobre a questão do rio. Tá. Algo que tem ao seu redor. Continuo querendo saber o que do rio. Porque, entendo, dizer um indicador geral, hidrografia, mas o que de hidrografia? A vegetação, no caso. Continuo perguntando o que da vegetação. Porque material. olhem o gráfico. Inclusive, a gente olhar o gráfico, esse gráfico está um pouco incompleto, porque nós só temos um eixo. Não é? Nós temos os indicadores, mas aí nós temos... A gente não sabe em que é que está sendo aplicado isso, que está sendo medido. O Wesley quer ajudar vocês. Eu dei uma lida que um dos principais pontos da geografia teórico-quantitativa é o conceito de que espaço é o poder. Tem alguma coisa a ver? Tem um pouco a ver. Isso é mais da geografia tradicional, do pensamento de Hatzel. Tem a ver também. A questão é que aqui nós estamos trabalhando, como o grupo já disse, eu só estou pedindo que eles realcem, com a coisa prática. Sebastião. É porque é o seguinte, nessa teoria quantitativa,
eles buscavam algo real que estivesse no espaço. Então para isso ele classificava, criava classes e delimitava esse espaço através de classe. Aí vegetação, mata ciliar, água poluída. E espacializava através disso. E aí tinha dados concretos. Não ficava nessa discussão teórica que para eles não levava a nada. E mais um método positivista, isso concreto. Mesmo. Acabou e pronto, é isso. No caso, consistiria numa análise do ambiente. É uma análise do ambiente. Com o ambiente aplicado também às relações homem e natureza. Falando de qualidade e quantidade. Qualidade, era nisso que eu queria chegar. Então assim, como Lízia colocou, vegetação, outra pessoa disse, é o rio. Agora, o que do rio? É a quantidade, é o volume de água que existe quando ele está correndo? É a quantidade de vegetação que está sendo desmatada ou reflorestada? Seria a quantidade e a qualidade. Mas a geografia teórica quantitativa não ia focar mais na questão mais na quantidade. Mas sempre fazendo um link com esse tipo de indicadores do gráfico. Mas eu acho que não primava nem tanto pela o que estaria de qualidade nesses indicadores. Isso é. O que o capital poderia se apropriar para poder ser produzido. Tá? Matriz de representação. A matriz seria o gráfico. Seria a expressão gráfica dessa planície isotrópica. Dados estatísticos, mapas, levantamentos topográficos, imagens via satélite. Né? Tudo isso são maneiras que os geógrafos encontravam de essa abstração, que para eles já estava sendo quantitativizada, né, na leitura do espaço, tornar passível de ser entendida pela empresa. Vamos lembrar, esses geógrafos trabalhavam junto com o mundo empresarial. Eles eram contratados por empresas. Tá? Então isso é o pessoal da geografia teórica quantitativa. Ok? Mas João queria falar. Não, se tivesse levantado o braço. Você não vai dar aula de introdução à ciência de geografia, não é porque os professores que eu peguei. Terminamos então, entendido? Então lembre muito bem disso. Primeira corrente da geografia. Agora vamos lembrar de uma coisa. Como a gente está falando de escolas do pensamento, não quer dizer que tudo seja muito fechado. Vejam que na geografia tradicional nós temos Hatzel e Hertshorn, que são pessoas que pensam um pouquinho diferente. Tá? A assim geografia, né, Lablache também, né? Pensa um pouco diferente da maioria. Nós temos a geografia teórica quantitativa dos anos 50 aos 70, mas é o período em que ela foi forte. Não quer dizer que depois não tenham existido pessoas que também pensem dessa maneira. Geógrafos que pensam dessa maneira. Então, geoprocessamento, até hoje usa essa quantificação. Então não são quartinhos muito fechados. Eles têm uma ênfase numa época, mas eles continuam a ser utilizados. Tá? Geografia crítica. Vocês trocam de lugar? Eu seguro. Aumenta a luz, o negão vai chegando. Obrigado. É requisito você dar possibilidade. Vamos lá, geografia crítica. A geografia crítica, ela surgiu mais, ela faz uma crítica à geografia tradicional e à teórica quantitativa, que a tradicional é mais por esse lado de espaço ao poder, né? A teórica quantitativa é mais sobre essa parte econômica, dados estatísticos, aquele positivismo, aquela coisa concreta. Já a crítica, ela é mais por... Ela é baseada em, assim, eu não sei se talvez seja um pouco radical dizer isso, mas ela é a mais marxista entre todas. Ela mesma. Ela mesma. Ela é conceito marxista. Isso. Ela foca definitivamente no uso social e como é que eu vou dizer isso? Na apropriação espacial pela economia. Socioeconômica e pela economia. Muito bem. Isso. Então, pode ficar à vontade também. Então, ela faz como diz, uma crítica à teoria quantitativa, porque a teoria quantitativa ela estava ligada muito a essa produção do espaço, né, na ideia de que alguns atores não apareciam, certo? Principalmente as classes sociais mais inferiorizadas. Aí por isso que entra a geografia crítica, para se perguntar onde é que estão essas classes, esse espaço é produzido como?
Então aí, quando a geografia crítica vai começar a pensar nisso, ela pensa nesse espaço produzido através de um modo de produção, né, que é dentro da concepção marxista, o materialismo dialético, que todo o espaço ele tem uma função, né? Ele vai ter uma função, vai ter uma forma, vai ter uma estrutura, um processo na produção dele. E aí a gente pegou um exemplo aí e mostrou, o da gente era da fábrica, mas aí... Na verdade não era esse. Eu acho que ele esqueceu de trazer. Aí a gente mostrou que esse espaço foi usado e nessa relação de produção da fábrica ia se dando a formação de classes, o fluxo de mercadoria e a produção do espaço ia se configurando através disso. Ótimo. Tá, agora apliquem nessa realidade daqui. Como vocês aplicariam... Da ilha ou do poço? Ou da ilha ou do poço. Como vocês... E a paisagem é tudo aquilo que a gente pode ver no nosso campo de visão. E o lugar é aquilo, tipo, um território onde alguém faça alguma coisa. Tipo, aquele lugar onde aconteceu algum fato. Mais ou menos isso que a geografia tradicional busca explicar. Lembrando que os conceitos-chave usados por esses geógrafos, que datam da época que a geografia se transforma ou entende como ciência, 1870 até os anos 50 do 20, eram os conceitos de paisagem, principalmente paisagem e região. Né? Aí nós temos dois intelectuais dentro desse grupo aí que trabalham com espaço, embora não fosse a ótica principal trabalhar com espaço e território. É o caso de Russell e Hertzschoff. Tem outras que são as concepções que o grupo falou aí. Tá? O que é que vocês quiseram representar com esse produto gráfico? O que é que significa essa Índia, esse cacto? É uma Índia, aqui típica da região do Seridó. Podemos ver pela presença da pena vermelha, que é de um pássaro típico daqui. E no caso ela tem a ver com a questão do território, que é um grupo que como você se apropriou de um espaço. A região, que também é muito característico o pássaro, que é o concris. É um pássaro típico da nossa região. A seca tem a ver também com a paisagem e com a região, porque também está dentro do nosso campo de visão. É característica daqui. Agora o que é que eu queria que vocês fizessem? Porque o objetivo da gente vir aqui não foi só viver esses espaços, tá? Eu gostaria que vocês aplicassem esses conceitos na realidade espacial do Poço Santana. Ou pegando do tempo memorial ou do Poço Santana na atualidade. Como é que vocês enxergarem isso aqui como espaço ou território ou paisagem? Como é que vocês aplicam os conceitos na prática? Tá? Porque não teria muito sentido, né, a gente vir para cá só para abstração. Tá? Abstração a gente pode discutir até fora daqui. Tá? Aqui é para a gente viver o espaço e tentar compreender como é na prática que a gente visualiza. Antes dos primeiros povos chegarem por aqui, eu acho que eles viam apenas como uma paisagem. Antes de alguém se apropriar dessa região ou tal, acho que o poço, toda a casa de pedra, tudo poderia ser apenas como uma paisagem. Casa não, porque alguém teve que vir para cá construir tudo mais. Mas o poço, que é natural, pode ser visto apenas como uma paisagem. Território. Como é que vocês enxergam isso enquanto um território? Uma habitação. Habitado Habitado pelos índios ou por alguém. Primeiros habitantes. Que terminou com o território. Certo, essa habitação, eu estou lendo como uma apropriação que vocês estão querendo falar. Ela modifica o espaço, ela dá uma outra forma, dá uma função para esse espaço. Dá uma função para o espaço, no caso, constituindo como um meio no caso, de golpe. Era utilizado para lavar roupa, né? Deve ser modificado. Tá, e o fato dele estar dentro de um rio, o que é que significa? No caso, serve como fonte de água para os moradores, no caso, e também de alimento, no caso. E necessidade, né, também de contribuir para que essas pessoas que aqui habitaram usassem da água para sobrevivência, para lavar suas roupas, enfim. Certo.
o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Parece que os outros grupos se manifestem também. Deu para captar um pouco a interpretação do grupo para como é que esse espaço foi apropriado? Eles estão falando que havia presença de grupos indígenas, como já foi dito aqui, mas esse espaço ele começa a ser ocupado por outras pessoas que não existem. Apropriação simbólica. Isso, além da simbólica, né? Há uma apropriação material, mas há uma apropriação simbólica também, que é essa que está no mito. Essa que é contada na geração. Tem um detalhe que eu não contei para vocês e acabou passando pelo sentido aqui. O que a gente está hoje, esse poço, tem uma importância capital para a história de Caicó e para a memória. O projeto original de aproveitamento desses recursos não era a Ilha de Santana, como vocês estão vendo. Era um projeto chamado Beira Rio. O projeto visava o aproveitamento destas paisagens naturais para transformar em uma área de preservação. Agora, o poder do Estado foi muito maior, abocanhou o projeto do professor Renato e mudou radicalmente para a construção de um equipamento turístico que é a Ilha de Santana. Um outro território. Houve uma nova territorialização. Agora o que é o desse agora este daqui, deveria ser o centro, era o epicentro da área de preservação. O projeto do professor Renato Rocha previa o aproveitamento, o cercamento, sinalização, a despoluição desse poço, né, para transformar-se numa área de lazer. Infelizmente, esta é a situação que a gente encontra ele, né, relegado, sem o mínimo cuidado. Esgotos e dejetos ainda entram para dentro dele. Mas ele resistindo, né? E ele resiste mesmo assim. Vai escutando as histórias, diferentemente das outras, da teórica quantitativa, ela não procura explicar e se compreender. E o que nós procuramos fazer hoje na aula foi exatamente isso, compreender este lugar, né? O que se viveu aqui, o que se passou ao longo dos tempos. Né? A geografia humanística, ela fala justamente dessa carga de sentimentos. E aí, se a gente olhar o ponto de vista das pessoas que conviveram no início deste poço, a carga de sentimentos é totalmente diferente do que a gente estamos vendo aqui hoje. Eles não viveram um poço maltratado, como estamos vendo hoje. Então, a nossa carga de sentimento é totalmente diferente da deles, mas eles sempre vão carregar aqueles sentimentos de como eles poderem prestigiar esse espaço. Até porque eu não sei se tem prova concreta disso, mas como começou aqui a ser habitado aqui, que utilizavam assim até para bebida, para beber, usar aparelhos de casa. A Irã queria falar também? Claro. Essa casa de pedra, ela tem algum tipo de escritura, alguma documentação formal? Você falou no primeiro momento que não se tinha, né? Ela não aparecia nos inventários. Por ser propriedade privada, então ela deve ter algum tipo de documento formal, sabe? Se tem. Eu penso que existe, Irã, mas de fato nós não sabemos. Né? Nós não sabemos como é eu não sei lhe dizer, por segurança, como é a instrumentalização da posse das famílias que moram aí hoje. Da família, aliás, não sei lhe informar. O que ocorre é que, de fato, o português Gama, a gente não tem documentação sobre essa casa, as terras dele. A gente sabe que ele morou por aqui. A gente encontra os filhos dele sendo batizados, encontramos o óbito dele, da família, da esposa, etc. Mas é um problema a ser estudado. Um descendente dele, assim, tem alguma comprovação de nada? Tem não tem, acredita, Arthur, não tem. Ele casou com a Joana Faustina Souza, como eu já falei para vocês, né? Filha do Antônio da Silva e Souza, e aí deixou descendentes linkados com a família Alves dos Santos, que é muito abrangente aqui no Seridó, muito ampla, aliás, tá? Mas não há nenhuma comprovação, aliás, não há nenhum interesse de herdeiros de buscar, é isso aí. Arthur, Dantas, Estênio já falou, Jaime, né? Para a gente fazer de fato o final da discussão, como é que vocês fariam o link do texto de Albuquerque Júnior com essa ponta da discussão? Estênio já deu uma entrada, mas eu queria que vocês também falassem um pouco do que é que chamou a atenção no texto de Albuquerque Júnior. A questão mais interessante que eu achei foi a questão dos espaços. Que muitas pessoas veem o espaço como cenário, mas o que eu vi foi o cenário como produto da cena. Sim. É através das relações que as pessoas têm com o ambiente, que ele vai mudando o processo, vai mudando as características através das relações que as pessoas vão ter com o ambiente.
Essa foi a parte principal que eu achei do texto. Isso, só me dá uma parte. Isso que ele está dizendo, de a gente compreender o espaço, não apenas como cenário, mas como produto de cenas, quer dizer, de movimento de pessoas, isso vai de encontro à concepção da geografia internacional do Hirschhorn, para quem o espaço era um lugar onde as coisas aconteciam. Quer dizer, como se o lugar pré-existisse. E de fato ele pré-existe do ponto de vista da superfície. Agora, ele só, quando ele começa a ser ocupado, ele começa a ser enunciado pelas pessoas, né? E ele passa a existir como um produto de relações sociais. Tá? Estênio, uma parte para ele, né? É uma parte, porque ele estava sempre vê miúça, tem um senhor cuidando das miúças aqui. Né? Então eu quero estudar isso, esse fenômeno. Pleno século XXI, um senhor que vem cuidar das cabras dele aqui no rio. Agora, eu não posso achar que o rio é um espaço que já é dado por si só. Né? O próprio senhor, com as cabras dele, modifica esse espaço, constrói o espaço. E aí tem o outro lado, que é o que já me atentou. Nós que estamos investigando, nós construímos uma narrativa sobre isso também. Tá certo? Então tem que lembrar muito bem disso. E para entender o que esse cuidado de cabra, do que você falou que eu ensinei lá no F. A miúça. É o nome popular de cabra, ovelha. Miúça. Tem que ter a sensibilidade. Isso. Tem que ser sensível. Tem que ter a sensibilidade. Tem que se abrir a essa leitura. Em relação a Gargarino, quando ele foi ao céu, muitas pessoas podiam descrever, mas a sensibilidade só ele que teve. Ele que viu. Uma frase de Clarice Lispector no texto é: se você não conseguir descrever um fato, tenta senti-lo. Tente senti-lo, através de sentimento. É bom lembrar, a gente nem falou, né? Na verdade, Albuquerque Júnior se apropria de uma crônica que Clarice Lispector escreve logo depois da ida do Homem à Lua, em 67. Tá? Então, ele analisa essa crônica da Clarice e vejam que interessante. Pois não. A geografia que trabalhamos é humana e cultural. Então, essa geografia é interessante porque ela tem uma visão da perspectiva da memória do indivíduo para o lugar. Então, quando ela trabalha a subjetividade, o sentimento, o simbolismo, a singularidade e a compreensão do lugar. Então, trabalhando, por exemplo, o Poço Santana, seria mais ou menos assim. A gente tem uma lembrança, seria eu ter uma lembrança desse local, eu viajando para algum local, e ter a lembrança de como seria a minha infância, teria sido minha infância aqui. Então eu traria o quê? Uma particularidade para mim, do meu simbolismo para com esse lugar. Eu sairia do lugar, dessa região, iria para outro lugar, mas esse lugar não sairia de mim, ele teria memória. Então esse tipo de geografia, ela envolve muitos sentimentos do indivíduo, muita a parte do simbolismo, do que simbolizou ele para mim. A geografia humanística cultural, ela vai focar mais na diferença assim, entre de espaço e lugar, que seria o quê? Isso tudo aqui é um espaço. Ele vai virar lugar a partir de quê? Das emoções e dos sentimentos que as pessoas atribuíram a ele. Por exemplo, a casa de pedra daqui de Caicó. Eu posso muito bem com a tecnologia de hoje construir uma casa de pedra qualquer, mas porque não vai ser da mesma forma? Porque já existe uma carga de sentimentos, já existem valores apropriados à casa. Da mesma forma, o rio aqui, já existe uma carga de valores atribuídos ao rio. E, na verdade, para as pessoas da cidade é muito importante, né? Teoria. Exatamente, mas aí ela se torna individual, né? Ela se torna singular porque ela está ligada a mim, a pessoa do qual vivi no espaço e no lugar. Ela deixa de ser coletiva. Outra coisa, uma geografia humanística e cultural. Um exemplo seria o seguinte: eu saio daqui de Caicó, eu sou de Caicó, mas vamos usar isso. Saí de Caicó e vou morar em São Paulo. Lá eu vivo outra realidade, outro aspecto de vida, mas meus costumes, minha identidade foi criada aqui e aí vai ser a mesma que eu vou ter lá, exceto em alguns casos. Porque tem gente que vai e muda a identidade, né? Eu não consigo mudar, não. Fica um pouquinho. Você fica um pouquinho lá, um pouquinho cá. Mas adquire uma nova. No texto que o senhor pediu para... Albuquerque Júnior. O Teatro da História. Isso. Os espaços. O
texto mostra, eu li aquele texto porque eu acho 5 vezes. Corrija-me se eu estiver errado. Mas o que eu consegui capturar naquele texto é o quê? Sensibilidade do historiador. Sim, isso. O historiador ele precisa ter a sensibilidade ao estudar um local, um espaço como este. Então a sensibilidade, ele tem que ter essa sensibilidade e não ser insensível e descartar a história que aqui está. Então, agora, antes de eu passar para os demais debatedores, eu queria só que vocês dissessem qual a intenção do desenho. Eu sei que não dá para ler daqui, para ver, né? Mas qual foi a intenção do grafite de vocês? O desenho aqui vamos usar como exemplo a casa de pedra. Sim. Começou com uma casa de pedras, uma coisa que as pessoas cresceram aqui, né? A casa tem um simbolismo para essas pessoas viajam na festa de Santo, uma pessoa vem. Para quem não sabe o que é, a casa de pedra é usada como uma garagem, sem sentimento nenhum, mas para aquela pessoa que morou vizinho ou próximo da casa de pedra, aqui tem um sentimento para ele. Professor, só uma dúvida, por favor. A casa de pedra, ela tem um dono hoje ou ela é de um patrimônio? Ela tem donos, ela é propriedade privada. Tá? Só a extremidade de lá é que é ocupada por um ateliê de arte, o ateliê Casa de Pedra, dos artistas Custódio, Adonai e Raquel Lúcio. Então eles produzem arte e eles ministram oficinas de arte lá também. Tá? Mas são pessoas que moram. Houve um tempo que de fato havia uma venda de galinha caipira, né? Era vendida nessa casa também, e também funciona como estacionamento, como o Arthur colocou. Tá? Lá antes e depois da isto. O que trata, assim, apesar de o desenho não estar, mas foi tudo que foi tratado no início da aula. O simbolismo da casa de pedra, assim como do poço. As pessoas que moram em Caicó têm uma compreensão,